Queria agradecer, pedir para vir aqui o Edson. Olá, tudo bem? O grande responsável. Começou. O grande responsável por a gente conseguir fazer esse evento hoje, esse encontro maravilhoso, foi ele que cedeu a casa, cedeu esse café maravilhoso que a gente tomou antes, tudo cortesia do Gênio. Então, eu queria agradecer primeiro ao Edson por essa oportunidade de dar para a gente corporificar, solidificar e trazer para a materialidade um grupo que é virtual e que esse seja o primeiro de muitos outros encontros da gente, tá certo? Edson, conta pra gente um pouquinho sobre a casa. Bom, gente, bom dia a todos. É um prazer ter vocês aqui. A gente se conhece por Facebook, né? Um grupo maravilhoso. 6.000 pessoas? 6.200, quer dizer, cada vez crescendo mais. Espero que a gente consiga fazer outros eventos como esse, né? Para poder corporificar aquilo que a gente conhece via tecnologia, né? Bom, Manuel Bento é uma casa que completa esse ano 74 anos de existência. Como toda casa espírita, ele foi fundado com base na mediunidade de uma pessoa específica. Naquela época era chamado de benzedeira, né? Áureos tempos, que se chamavam os médios de benzedeiro. E através dessa benzedeira chamada Irmã Candinha, é que se corporificou o Grupo Espírita Manuel Bento. Nós passamos por várias transformações. Há uns 25 anos atrás, nós resolvemos implantar os cursos, porque a casa tinha a tradição, né, normal de ter as palestras, as pessoas ouviam palestra, tomavam posse e iam embora, né? Então nós decidimos implantar os cursos. Hoje nós temos um andar inteirinho voltado só para cursos, com 8 salas de aula, com 220 pessoas que cabem nessa sala. Estamos aí com 1.100 alunos, né, fazendo os cursos, fora as frequências que tem na casa, que funciona todos os dias. Nós temos dias aqui, inclusive, que não sei se vocês receberam lá na entrada um cartãozinho lá, que fala mais ou menos dos trabalhos, né? Nós chegamos a ter aqui, por exemplo, uma quarta-feira à noite, 4 palestras simultâneas acontecendo em salas diferentes, por tratamentos diferentes, né? Porque nós temos na quarta-feira um tratamento específico para dependentes químicos, tem outro para pessoas com portadores de depressão ou doenças psíquicas, que também é um pouco diferente. Fora o que acontece aqui no salão, que é mais voltado para o público normal, né? É uma casa que vem sendo assim, vem sofrendo um processo de transformação paulatino, né? Hoje a gente vive aqui uma situação em que a gente tenta esclarecer. Tem aqueles que querem ser esclarecidos, tem aqueles que não querem, faz parte, né? Acho que por isso, inclusive, o número pequeno que nós estamos tendo aqui de pessoas, né? Nem todo mundo está preparado aí para encarar as verdades e continuar sendo espíritas, tá certo? Eu costumo dizer isso. Você ser espírita é ser liberto, na verdade, é você ter capacidade de olhar as coisas sem se deixar influenciar pelo todo, tá? Infelizmente, no espiritismo nosso aqui brasileiro vem sofrendo desse todo. Por isso que eu fiz questão de sediar, quando se falou em fazer esse primeiro encontro, fiz questão de sediar aqui. Nós abrimos para pessoas aqui do Manuel Bento, tem alguns aqui hoje, né, alunos, e estamos aí. Estamos à disposição de vocês para outros eventos que tiverem, tá bom? Fiquem à vontade, sejam bem-vindos mesmo, de fato, na nossa casa. E se quiserem fazer algum tipo de pergunta, se quiserem conhecer o resto da casa, estou à disposição também depois, tá bom? Para que vocês vejam. Sejam bem-vindos.
74 anos na casa, eu tenho que falar mais, tá? Ah, ele tá reclamando que eu cortei ele, gente. Afinal de contas, a casa tem 74 anos. Olha que beleza, né? Até que merece falar mais, mas não agora. Vamos dando continuidade. Agora nós vamos receber aquele que é meio que responsável também por nós estarmos aqui hoje. Meio marrento, meio alemão, meio italiano, meio um pouquinho de um tudo, mas é a nossa família do ECK. Ele é o nosso representante pela coragem, pela honestidade e pela força de vontade que ele tem de fazer com que o Espiritismo alcance aquela nova fase que eu chamo, que eu ando batendo nessa tecla essa semana, que é a fase intermediária que o Kardec falou. Quem lembra? Revista Espírita. Vamos sair dessa fase do religiosismo, entrar na fase intermediária, e que não dure muito, que a gente hoje o ECK está aqui justamente, acredito eu, para dar esse start nessa nova fase que é de estudar a essência para poder avançar. Só depende da gente. Então eu vou chamar o Marcelo Henrique. Vem cá, Marco. Eu só vou pedir para ele não cantar, pelo amor de Deus. Ninguém merece. Hoje vai ser o Dia Internacional do Bullying. Mas eu nem ligo, né, Edson? A gente fez um programa na TV Mundo Maior a respeito do bullying quinta-feira. Eu não sei porquê, como nada acontece por acaso. Por causa de quê? Tá bom. Bom, gente, o Marcelo vai falar sobre um assunto muito importante para nós, para que a gente possa dar aí início a esse start do nosso estudo. Maicon, você é a palavra. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, gente. Bom dia. Nós trazemos a energia, o carinho de Santa Catarina, da nossa casa, que é o Centro Cultural Espírita Herculano Pires, lá em São José, do lado de Florianópolis. E reconhecemos aqui um marco inicial desse nosso processo de confraternização, agora presencial. Nas nossas conversações mediúnicas, de inspiração, de intuição, o professor José Herculano Pires sempre nos direciona a tentarmos um caminho do meio, tentarmos estabelecer, uma linha de comparação, de aproximação entre as diversas, distintas correntes do pensamento espírita. Hoje, eu e o Beto Souza vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, para demonstrar que essa multifacetação do Espiritismo não é algo novo nem genuinamente brasileiro. Afinal de contas, o Espiritismo vem de uma origem cristã, guarda uma relação muito singular com o pensamento, com os feitos, com as realizações de Jesus de Nazaré, e também se aproxima, diz a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, com o pensamento filosófico dos gregos. Então todo esse caldo cultural vai desembocar nos dias atuais nessa chamada miscigenação cultural. E é muito natural você perceber semelhanças e diferenças entre os espíritos. E Herculano nos diz que essas diferenças não nos isolem, não nos afastem, não estabeleçam entre eu e o outro um muro intransponível. Até pode existir um muro, mas que ele permita que por cima desse muro nós enxerguemos o outro. E de repente do muro a gente encontra um portão. E nesse portão a gente se aproxima do outro, a gente conhece um pouco melhor o pensamento do outro, deixa-se conhecer também em contrapartida. E quem sabe,
ao invés de nós investirmos nas diferenças, nesse talvez 10%, 5% de diferença de entendimento que existe entre as diversas correntes do pensamento espírita, nós nos concentremos no essencial, na raiz doutrinária, nos 90% ou 95% de semelhanças. Fico muito feliz em conhecê-los, muitos pela primeira vez pessoalmente, embora saibamos nós, espíritas e espíritos que somos, que nós já devemos ter nos visitado muitas vezes no desprendimento, no sono, na vibração, na dupla vista, e que, portanto, não somos espíritos neófitos uns aos outros. Vamos aproximando também nessa sinergia do autoconhecimento. Nós separamos esse nosso primeiro encontro dos ECKs em duas vertentes. De manhã eu vou trabalhar um pouquinho sobre o corpo de Jesus. Eu tenho que me ambientar nesse brinquedo aqui. Aponta para o computador com o vermelhinho? Não, dos dois lados. Dos dois lados, assim. E o Beto, à tarde, vai trabalhar a questão da moral nas diferentes versões. Todos vocês têm acompanhado esse esforço dos espíritas raiz, que é uma palavra aí que está em moda, né? Raiz significando que a gente vai buscar realmente a origem, o processo de formação, de consolidação da doutrina. Vamos redescobrir, vamos recuperar tudo isso. Que, de uma forma pontual, tem sede no trabalho da Simone Pivato Goidinanishi, que fez, por sua iniciativa própria, e vez por outra a gente imagina que muitos dos trabalhos espíritas são assim meio que isolados. Alguém resolve iniciar um projeto, um trabalho, praticamente sozinho, e depois vai ganhando corpo, vai ganhando ressonância, outras pessoas vão se somando a esse trabalho, e a coisa ganha um corpo maior e vai alcançando um universo cada vez mais crescente, e de repente uma explosão, e se torna de conhecimento público, de aceitação pública. Ainda vai encontrando muitas barreiras, como no resgate da Gênese, que ainda encontra no movimento espírita duas correntes, uma que defende que a obra tenha sido realmente alterada, adulterada, como costumamos dizer, e outros que dizem que Kardec, seja em corpo, seja em espírito, tenha relação direta com o processo que levou à publicação após a sua morte, em 1872, da quinta edição, quando todas as outras 4 eram idênticas em forma, em conteúdo, em apresentação, em essência. Pois bem, a Simone lavrou a terra, colocou nela as primeiras sementes, publicou o livro Legado de Allan Kardec, e um movimento de ideias renasceu a partir do Espiritismo brasileiro, que nos levou, em maio desse ano, com o apoio importantíssimo da Fundação Espírita André Luiz, que, assim como a USE, reconhecemos nós, abraçou o projeto da Simone, a FEAL abraçou o segundo projeto, que foi o de trazer à lume a edição recuperada de A Gênese, com a tradução muito atenta, também isolada, né? Mais um tijolinho nessa nossa construção do trabalho de valorosos homens que resolvem arregaçar as mangas e constroem, ainda que de forma incipiente, ainda que de forma talvez desorganizada um pouco, mas que servem de parametrização para as futuras ações. O professor Carlos de Brito em Baçaí, nosso amigo pessoal, lá de Niterói, no Rio de Janeiro, no final da década de 90, percebeu num grupo de estudos que a Gênese, que estava sendo utilizada pelos companheiros numa plataforma de rede social, o antigo Orkut, descobriu que havia distinções, porque ele usava a tradução, ele usava o texto original francês, e as pessoas usavam as edições
das diversas editoras espíritas, Mundo Maior, FEB, a própria FEAL, FEESP, USE, Edicel, LAC, e haviam diferenças inconciliáveis. Então foi ele que lá atrás levantou a lebre, mas como era uma rede social, embora importante, mas com pouca desenvoltura, a coisa acabou caindo no esquecimento, no silêncio. Mas os espíritos, e com muita certeza o próprio Kardec, estão nos levando novamente para esse processo de redescoberta, e em maio lançamos a edição recuperada de A Gênese com a tradução do professor Carlos de Brito Embaçaí. O que está acontecendo depois disso? Pessoas individualmente, grupos, estão se reunindo para estudar comparativamente as duas edições. E tanto a minha apresentação quanto a apresentação do Beto, posteriormente, vão tratar de algumas questões que estão marcantes e que distinguem a edição de Kardec e a edição que foi protagonizada pelos membros da então Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que seguiram-se a morte de Kardec e que assumiram ainda quando a viúva Amélie Gabrielle Boudet era viva, o controle não só da sociedade, como do próprio legado, e daí o nome do livro da Simonia é muito pontual e muito oportuno. Assumiram a responsabilidade pela publicação, pela comercialização e, infelizmente, pela alteração ou adulteração do último dos livros basilares do codificador. Nós vamos trabalhar hoje, então, sobre o corpo de Jesus, com esses 12 tópicos que serão vistos um a um. Vamos começar traçando uma visão espírita do personagem Jesus de Nazaré. Vamos passar pela ideia consolidada no movimento espírita da interpretação da questão 625, que talvez não seja aquela mais uma obra da alteração dos originais franceses, que deveria ser interpretada por nós espíritas, considerando que o espiritismo não está circunscrito nem ao Brasil, nem ao mundo ocidental. O espiritismo é universal. O espiritismo deve alcançar os outros segmentos, deve alcançar as outras culturas, deve dialogar com as outras religiões e filosofias. E se nós estabelecermos um ponto de diferenciação da mensagem espírita, centrada na ideia de um mito cristão, nós vamos encontrar muita dificuldade em interpenetrar o pensamento, a filosofia e a cultura de outros povos, de outras sociedades. Vamos trabalhar, como a Kátia bem lembrou na abertura, a questão desse período religioso que parece não ter fim, que ele tem uma importância desde a época de Kardec e entre nós, mas que precisamos dar alguns passos além. A validação pelo Espiritismo dos evangelhos canônicos, não em totum, mas em parte. E o grande celeuma, o grande cisma dos tempos passados, desde Kardec, e dos atuais, porque a coisa permanece em ebulição. Ela até entra em repouso em alguns momentos, mas depois ela desperta com toda a força, que é essa ideia da santificação, da divinização, da mistificação e da mitificação do personagem Jesus. E aí a questão do corpo fluídico, aí a questão da adulteração e do resgate da Gênese entram como um contexto importante. Todos nós sabemos que a visão que temos de Jesus, ela se aproxima das culturas chamadas cristãs, mas ela tem traços distintivos importantes. Por exemplo, o próprio nascimento de Jesus envolve a concretização nos evangelhos, já desde o Antigo Testamento, da presença do Deus em carne. O Verbo se fez carne e habitou entre vós, ou entre nós.
E o Espiritismo nos traça uma outra visão de Jesus quando apresenta na questão 625, que nós vamos ver daqui a pouco, a ideia de que ele pode, para nós, ser considerado uma referência, mas não a única. E que aquelas civilizações que não têm ainda contato direto com o pensamento, e aí nós podemos pensar, num mundo globalizado, no século XXI, será que existem pessoas por esse planeta aí de 7 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus? Olha que a gente vai se surpreender. Vai encontrar principalmente na porção africana, na porção dos tigres asiáticos, na porção da Rússia, e na maior parte até do nosso globo, muita gente que não conhece Jesus como nós conhecemos, que não tem essa proximidade, que não tem essa ideia de sermos velhos conhecidos como nós nos consideramos em relação ao Rabi. Vamos também entender pela ótica espírita que Jesus não foi nem o único, nem o primeiro filho daquele casal. E embora as informações históricas sejam poucas, embora as referências filosóficas, culturais também sejam deturpadas, também sejam confusas, há informações de origem mediúnica que precisam passar pelo crivo da razão, da lógica, do bom senso, que precisam estar comparadas umas às outras dentro do princípio da concordância ou do controle universal do ensino dos espíritos, mas nos dão alguns starts, algumas referências de que Jesus tenha tido vários irmãos, inclusive biológicos dos dois, José e Maria, seus pais. Conhecemos a missão de Jesus, o trabalho de Jesus, os feitos de Jesus, que aliás são objeto marcantemente não do Evangelho segundo o Espiritismo, mas da Gênese, cuja segunda e terceira parte tratam justamente sobre os milagres, as predições segundo o Espiritismo. Também esbarramos numa questão cultural importante quanto à fisionomia, quanto à forma de Jesus, que é nos apresentada com aqueles traços germânicos, europeus, românticos, renascentistas, e que hoje, aliás, desde o início do século XXI para cá, vem sendo objeto de contestação, apresentando um Jesus mais caucasiano, um Jesus mais de feições orientais, como era pertinente à sua região geográfica. Para nós espíritas, tanto faz a feição, a compleição orgânica do mestre, isso é de somenos importância. Claro que a beleza da apresentação de um quadro como este, por exemplo, nos infunde uma certa aura de romantismo, nos emociona. Lembro sempre daquela carta que uns consideram apócrifa, outros não, do Duque de Cesareia, falando de Jesus, e num trecho desta carta diz que se alguém encarasse o mestre, não conseguiria fitá-lo nos olhos, porque o seu semblante emocionaria, faria chorar, encantaria de uma certa forma, com tanto denodo, que você se maravilharia olhando para aquele homem. Mas o ponto mais crucial dessa ideia sobre Jesus é o carisma. Imagine um homem saindo dos seus ofícios pessoais e familiares. Há quem cogite, por exemplo, que ele dos 13 aos 30 anos tivesse tido outras experiências, como conta-se, por exemplo, entre os essênios, para receber uma formação cultural, educacional, que não era comum às crianças e aos adolescentes daquele tempo, naquela região. Enfim, isso também é suposição, mas que nos faz pensar por que dessa distinção. Será que Jesus teria tido uma vida tão comum na marcenaria do seu pai, que não reportasse nenhum registro por parte dos evangelistas, ou por parte de quem se debruçou sobre esse personagem? De qualquer maneira, é o carisma, é o convencimento daquele homem que saía arrebanhando pessoas dos seus ofícios
que largassem tudo, que largassem inclusive os seus familiares. Quem são minha mãe, meu pai e meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de Deus nosso Pai? E que diz que o marido vai brigar com a mulher, que o filho vai se colocar em contraposição aos pais, que os pais vão confrontar os filhos, que os amigos vão se desentender. E não é o que nós vemos hoje, considerando a grande família universal, os desentendimentos em nome dele, em nome da fé, em nome das religiões, em nome das interpretações que nós damos em relação a determinadas situações que podem ou não estar contidas nos evangelhos ou nas pregações e nos ditos e nos feitos de Jesus. Quando falamos de Jesus, 90% do movimento espírita se reporta à questão 625 do Livro dos Espíritos. Embora não seja ela nem a única, nem a maior referência sobre Jesus na obra de Kardec. Pelo menos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espírito e em A Gênese, nós percebemos a existência talvez de 3 tipologias de Jesus, que se aproximam, que se fundem em certos relatos ou se distanciam em outros. O fato é que 9 entre 10 traduções do Livro dos Espíritos apresentam para a questão 625, vocês sabem, não é novidade, os nossos espectadores pelo vídeo também sabem, dizem, eu até aprendi isso na mocidade, lá pela década de 80, início da década de 80, a menor resposta do Livro dos Espíritos é da questão 625. A gente decorava isso para os encontros de jovens, para as gincanas, para os eventos culturais. Ela não pode ser a menor, porque ela foi já adulterada, ou foi reduzida, ou foi limitada na maioria das traduções. Voyez Jesus. Quem é o guia, o modelo para a humanidade? Vede Jesus, observe Jesus, olhe Jesus, baseie-se em Jesus. É diferente de você cravar a resposta, pelo menos na minha interpretação, dizendo Jesus, porque quando diz Jesus, eu estabeleço uma ruptura, eu defino que é aquele e ninguém mais. E cá para nós, a humanidade ficaria seriamente órfã se nós tivéssemos apenas um ser adiantado, um irmão mais velho, um ascensionado, um espírito superior para direcionar hoje 7 bilhões de pessoas. Foram necessários outros avatares, serão necessários outros avatares, talvez não na mesma envergadura, na mesma estatura, talvez não com uma vida tão provacional como percebemos em Jesus, tão missionária como percebemos no Rabi, mas com importâncias geográficas, históricas, filosóficas, culturais, religiosas importantíssimas. E fechar essa porta é nos distanciar de outras correntes com as quais o Espiritismo tem que dialogar. Os Espíritos mesmos nos dizem: o vento sopra aonde quer, simbolizando isso que as grandes verdades espirituais, as mensagens de elevação, de superação do ser humano, elas estão presentes em várias conjecturas. Precisamos então entender a verdadeira missão de Jesus espiritual, sem nos atermos a adereços doutrinários, entre os quais a alcunha, a adjetivação de governador planetário, como se o mundo espiritual tivesse uma estrutura semelhante à nossa. Se Jesus é governador planetário, quem é o presidente do planeta Terra? Quem é o governador da Argentina, da Espanha, da França, de Cuba, da Venezuela, da Guiana? Por que essa proeminência de Jesus em relação ao nosso país? Para fazer coincidir algumas historinhas, como aquela que eu ouvi também lá quando era moço, quando tinha 13 anos de idade, faz bastante tempo, que a árvore do Evangelho foi transplantada, como se tivessem tirado do solo,
conservado ela numa embalagem propícia, atravessado o oceano e replantado a mesma aqui no nosso país. Qual o sentido dessa alegoria? Me parece que em alguns aspectos disse a respeito do Brasil o que se dizia a respeito da civilização grega, dos romanos, de Jerusalém, da França, como se alguém tivesse que ter uma missão diferenciada de proeminência no contexto espiritual do planeta. Kardec fala nos períodos, e veja que, apesar de uma contextualização ainda na época de Kardec, dessa transição entre o período de luta, em que Kardec, com muita elegância, com muita autoridade, com muita tenacidade, como um gentleman europeu que era, de formação sólida, educacional na base de Pestalozzi, dialogava com protestantes e com católicos para tratar dos grandes temas de espiritualidade, sem a necessidade de menosprezar quem quer que seja, sem a necessidade de diminuir quem quer que seja, mas apenas tratando de temas que até então eram donatários, eram propriedade das igrejas conhecidas. A Igreja de Roma e a Igreja de Lutero. Quando Kardec supera esse período de luta, que é justamente com o episódio do Auto de Fé, as lutas deixaram de ser externas e passaram a ser internas. Porque o período que se seguiu com a publicação de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, depois corrigido o título apenas para o Evangelho segundo o Espiritismo, demonstra que a luta interna acabou sendo transferida para a luta externa para o plano interno, com os chamados cismas. E a turma de Lei-Marie e Quejandos incomodou bastante Allan Kardec e depois a viúva, porque havia também um plano de dominação ideológico, cultural e até religiosa, porque havia embates entre os grupos, o grupo que se mantinha fiel a Allan Kardec e o grupo que objetivava dar um salto de qualidade, tratando de questões que Kardec, ele mesmo diz, não eram prudentes ainda, dada a incipiência do momento, dada a incipiência das chamadas revelações espirituais, que haviam sido objeto de também desenvolvimento através do laboratório de Kardec, que era a Revue Spirit, mostrando que mais do que nunca era preciso ter calma, precursora de outra tempestade, mas que a tempestade seria sucedida pela bonança. Esse contexto religioso acabou saindo, como eu disse, do plano externo, dos embates com os religiosos de então, para alcançar, com a publicação dos 4 evangelhos, o seu ponto clímax, o seu ponto culminante. Porque a ideia de um Jesus não material, de um Jesus à gênese e, portanto, um Jesus que não padeceu nenhum tipo de sofrimento carnal, material, físico, apenas humilhações de natureza psíquica ou espiritual, acaba ganhando corpo e alcançando aqueles que ainda, como os que se encontram no Brasil, muitos dos quais reencarnados daquela época, preferem entender a sublimidade de Jesus. Até Herculano coloca isso em um dos textos. Eles dizem assim: não me importa discutir a natureza do corpo de Jesus, vamos nos concentrar na essência da mensagem. Vamos nos concentrar não no material, não no físico, mas no espiritual, como se as coisas não estivessem interligadas, como se da natureza de uma existência corporal de Jesus não adviesse diretamente a importância da sua mensagem.
Herculano, inclusive, usa uma outra expressão forte, porque Herculano teve essa característica ao seu tempo, da década de 40 até 1979, quando ele desencarnou. Herculano era alcunhado de um síndico do espiritismo, o cara que bota a ordem no negócio, o cara que chama a atenção para as coisas mais importantes. E Herculano usa uma expressão para a teoria de Rollstang, dizendo que Jesus seria um criptógrafo carnudo. Krypton, né? Coisas espirituais, coisas transcendentais. Grafo, escrito, registrado. Carnudo, porque assumiu uma feição artificial de carne para dar cabo da sua missão, da sua existência. E Herculano diz assim: então, imagine aquelas fotos que mostram Jesus sendo amamentado, Jesus sugando a seiva de sua mãe, dos seios de sua mãe. Seria uma farsa, seria um leite também fluídico. E toda aquela questão da maceração do corpo que aparece em todas as materializações, sejam teatrais, sejam cinematográficas, sejam literárias, da paixão do Cristo ou da paixão de Jesus de Nazaré, tudo isso também é apenas simbólico. A coroa de espinhos, a lança, o vinagre, o fel. Para quê? Kardec, quando trabalha com os períodos do Espiritismo, ele é muito visionário. E ele imaginava mesmo que, talvez, enquanto ele ainda estivesse vivo, o Espiritismo já estivesse caminhando a largos passos para o último estágio, ou o último período, que era o da regeneração social. Talvez ele tenha se encantado demais com a proposta. Talvez ele não tivesse dado a dimensão exata, e aí nós trazemos também para esse debate o processo de humanização do codificador, que nós espíritas às vezes também mitificamos, colocamos ele num pedestal que ele não possui. Por mais adiantada e importante que tenha sido a sua missão de ser o organizador, de ser o criador da doutrina dos espíritos, de apor, digo eu, nas minhas lucubrações, 60% da obra espírita é de Kardec, 40% é dos espíritos. Basta contar o número de introduções, de comentários, de conclusões, de notas, ou de textos inteiros. Resumo móvel das ações humanas, por exemplo, o texto é inteirinho de Allan Kardec, baseado nas psicografias, baseado nas mensagens que coletou nesse processo. Então, por ora, de um lado o movimento espírita diviniza Kardec, coloca ele numa estatura, tanto que diz, para tratar da progressividade dos ensinos dos espíritos, que nós não temos a estatura de Kardec, vou fazer um outro CUE hoje, um outro controle universal do ensino dos espíritos. Quem tem estatura moral para avaliar as mensagens mediúnicas? É isso que o MEB, que o Movimento Espírita Brasileiro, nos diz. É impossível atualizar Kardec só se ele retornar. E alguns acham, inclusive, que ele retornou, né? Aquela mensagem de caráter futurista, de caráter prospectivo, terás que regressar para continuar a sua obra. Muitos espíritas cristalizam na figura do Cândido, do importantíssimo médium brasileiro Francisco Xavier, Chico Xavier. Mas nós que nos debruçamos sobre a missão, sobre a tarefa, sobre o trabalho de um e de outro, percebemos o hiato que separa essas duas personalidades, muito importantes para a difusão da mensagem espiritual, muito importantes para a conscientização social acerca das verdades espirituais, mas notadamente personalidades espirituais distintas. Kardec se empolgou e também não saberia àquela época que viriam duas grandes guerras para atrasar o processo
de desprendimento, de evolução, de progressividade espiritual da humanidade. E imaginem, né, o que representaram essas duas guerras para o contexto cultural, intelectual. Dividiu-se o mundo em duas facetas, em dois gomos de uma laranja, e essa divisão ainda respinga, ecoa nos dias atuais. A nossa conjuntura brasileira do momento mostra isso claramente. Então não foram eventos localizados, eventos europeus, eventos setoriais, e que depois consolidou-se a paz. Essa paz talvez nunca tenha existido completamente, e não existe hoje, atualmente, malgrado todos os esforços no sentido de debelar ações de natureza bélica. O triângulo de Emmanuel aparece com grande proeminência nesse processo, porque, não obstante Kardec tenha, isso eu falo daqui a pouco, tratado da questão religiosa, negando a colocação do Espiritismo no mesmo quadrante das demais religiões, por causa do espírito de seita, dos cultos, dos rituais, da organização clerical, da hierarquia, dos mitos dos santos, dos milagres, das coisas inexplicáveis, dos mistérios da fé. Emmanuel sentencia e estabelece para o movimento espírita uma diretriz dizendo que nós somos sim um triângulo, uma tríade, um tripé, formado por ciência, filosofia e religião. E uma palavra, diz Kardec, não pode servir para dois significados diferentes. Ou é religião ou é não religião. E Kardec é corresponsável dessa construção, desse arquétipo de Emmanuel, porque ele, dialogando com o padre, para, naquele sentido de aproximação entre as correntes, de diálogo construtivo, diz que só se pode aceitar o Espiritismo como religião se essa religião for tomada no sentido filosófico. E o que é uma religião em sentido filosófico? Para que serve uma religião de sentido filosófico? A quem ela se dirige? De que ela se constitui? Que objetivos ela tenciona alcançar? Porque explica as coisas chamadas espirituais? Porque trabalha com o transcendente? Porque busca, naquela poesia de muitos filósofos, a aproximação entre o Criador e a criatura, entre a criatura e o Criador? Quem compreende de fato isso? Aí vem então o diálogo, em que nós frisamos: se o Espiritismo se dissesse religião, o público não veria aí. Quem é o público? Nós espíritas, e os que estão de fora, os simpatizantes, e os que ouvem falar de Espiritismo mesmo sem conhecer, e que tomam o Espiritismo como religião, porque inclusive no censo ou em qualquer questionário em que apareça a opção religião, a imensa maioria de nós responde espírita, espiritismo, mesmo não sendo. Não seria senão uma nova edição, uma variante dos princípios absolutos em matéria de fé, e é esse absolutismo que Kardec vem romper. O Jesus humano do qual nós falamos, ele não fica muito claro nos evangelhos. Ele precisa de uma tradução espírita. E alguns exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo, de algumas editoras, trazem, ultimamente não tenho visto publicado, mas vi durante muito tempo 2 ou 3 traduções ou versões do Evangelho publicando um quadro sinótico em que aparecia o capítulo e o versículo de um dos 4 evangelistas e o item e o capítulo do Evangelho. Ou seja, Kardec não se utiliza, nós sabemos, de todo o conteúdo que está nos 4 evangelhos canônicos, não nos 4 evangelhos de Holstein, não confundamos, para fazer o seu evangelho, a sua versão espírita da Boa Nova. Já falamos dos cismas, né?
E Kardec diz assim: o Espiritismo só pode evoluir de maneira positiva se acompanhar a evolução dos conhecimentos e nunca aceitar ideias utópicas. Ele estará sempre balizando o progresso atual. E esse atual aqui fica atemporal, porque a cada momento que nós pegarmos esse texto para estudarmos, vamos estar falando sempre do progresso. Outra vez o progresso. E aqui eu trouxe alguns cismas da atualidade para que a gente se concentre, quem sabe, nos debates depois. Apometria, reforma íntima, colônias espirituais, alimentação dos espíritos, bônus hora como um prêmio para os espíritos que fazem aquilo que tem que ser feito, as terapias alternativas, o aeróbus como um meio de transporte espiritual, quando os espíritos nos disseram, os espíritos se movimentam pela velocidade do pensamento, conceitos de culpa e de castigo e tantos outros que podem ser trazidos. Esses são os cismas da atualidade, porque esses nos diferenciam dentro dos movimentos espíritas, os muitos movimentos espíritas. Alguns creem, outros não creem. Alguns defendem de pé junto, outros não. Alguns apresentam críticas, outros idolatram. E isso nos afasta, porque estamos nos perdendo nas filigranas, nos detalhes, nas questiúnculas, quando deveríamos estar dentro da essência. Herculano Pires diz que o grupo rostanguista que tomou conta da FEB é o complemento necessário, é a revelação da revelação. E a empáfia, o pedantismo de Rostang é tão grande que ele diz que o livro, ou os livros, são de autoria dos 4 evangelistas, assistidos pelos apóstolos e por Moisés. Então foi uma grande pleiade de espíritos superiores a ditar a revelação da revelação. Aqui está a cronologia, gente, para a gente hoje pensar, e depois esse material vai estar disponível no ECK para todos, de 1865 até 1820, note que em 1865 já tínhamos a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, mas mostrando que, primeiro, o Teles de Menezes traz as primeiras edições em francês dos livros de Kardec e em 1870 traz os 4 evangelhos e começa a estudar o livro em comparação com o evangelho, aprofundando o evangelho, diz ele, no grupo, no primeiro centro espírita do Brasil, que foi o Grupo Familiar de Espiritismo. Em 1873 já é o Grupo Confúcio. Quem estuda um pouquinho o espiritismo sabe que esse nome Confúcio esteve associado às ideias espíritas no Rio de Janeiro com grande proeminência, que faz a primeira tradução das obras kardecianas. Então, de 1857 até 1873, quem é que estudava o espiritismo no Brasil? Aqueles que tinham sido letrados em francês. Claro que à época minha mãe falava disso, minha falecida mãe falava disso, que no ensino primário, no ensino médio, ela teve que aprender francês. Não era inglês que se aprendia, não era espanhol que se aprendia, era francês. Então, grande parte da sociedade, mesmo os mais pobres, estudavam alguma coisa de francês. E imagine que hoje, no século XXI, com todos os recursos, com obras disponíveis em PDF, com obras para serem lidas no celular, nós já encontramos dificuldade em estudar Kardec, em entender o contexto de Kardec. Imagine estudar isso direto do francês para brasileiros. Em 1876, o Confúcio dá origem à Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade. Em 1879, essa sociedade deixa de ser pura e torna-se acadêmica, ou seja, grande, ganha um contexto intelecto-cultural para a época, faz o primeiro Congresso Espírita Brasileiro em 1881 e é a primeira tentativa material de unificação. A gente fala em unificação lembrando da FEB, né? Por causa do Pacto Áureo de 1949. Não, aqui em 1881 esse grupo tenta unificar os espíritas, mas cai justamente porque haviam religiosos de um lado e acadêmicos científicos do outro. E esse grupo não consegue vencer as diferenças inconciliáveis. Depois temos o famoso Grupo Ismael, que anda pela FEB até hoje, né?
que é transferido em 1880 daquele grupo para a sede da FEB, que era na capital do país, Rio de Janeiro. Em 1881 funda-se a União Espírita do Brasil para dividir aquilo que não poderia ser juntado, os místicos e os científicos. Em 1885 a sociedade se funde com a FEB. Ainda nesse ano, Bezerra apõe nos estatutos da FEB a obrigação, no parágrafo 1º do artigo 1º do estatuto vigente até hoje da FEB, obrigatoriedade de estudo das obras de Kardec e da obra do advogado francês Jean-Baptiste Rostand, os 4 evangelhos. Cláusula pétrea, estabelecendo que ali não se pode. O que se pode fazer é convocar uma Assembleia Geral dos associados e alterar completamente o estatuto, mas mexer naquilo não é possível segundo os regimes civilistas vigentes no nosso país. 1909 temos a primeira edição pela FEB em português, que foi publicada em fascículos no Reformador, justamente para tentar popularizar, já que as pessoas pouco compravam os livros. E finalmente a versão final, conhecida até hoje, eu não sei se o Evandro Noleto Bezerra, que está traduzindo todas as obras de Kardec, já traduziu os 4 evangelhos, alguém sabe? Se não, continua valendo a versão de Guilom Ribeiro. Já falei do trabalho da Simoni, né? Vamos entrar na questão da comparação entre as edições. Utilizei a tradução da LAC, que foi supervisionada pelo Herculano Pires, publicada também pela Edicel, que é de autoria do Vitor Tolendal Pacheco, e comparei com a edição resgatada que nós lançamos esse ano pela FEAL. Essencialmente é o capítulo 15 que nos interessa, né? Só que há uma diferença numérica, né? No livro até então conhecido, nós temos no capítulo 15, os últimos itens são 64 a 67, e na edição que recuperamos vai até o 68. Não que tivesse sido incluso ao final o item 68, é que na edição alterada, na edição adulterada, o 67 é que desaparece, nós vamos ver em seguida, e o 68 acaba sendo renumerado. Também encontramos algumas alterações, supressões de palavras e termos que, na minha visão, simplificam inadequadamente o pensamento de Allan Kardec. Aí estão as referências, depois ficam para vocês, né? No item 64 nós temos 2 alterações, suprimiu-se a expressão em outra palavra e trocou-se a palavra inteiramente por completamente e formal por inequívoca. Só no vernáculo a gente já percebe que as palavras não são exatamente as mesmas, né? Formal e inequívoca não são sinônimos correntes no dicionário do português. A formal tem a ver com a questão da formalidade, da estruturação, e o inequívoco é aquilo que é realmente catedrático, incontestável. No item 65 há um pequeno equívoco, né? Quando se usa a expressão pereceu na cruz, que dá a ideia de que Jesus foi aos últimos instantes, aos últimos suspiros na cruz, e isso aconteceu mesmo na história, né? Quando na verdade teria sido dito no original francês, enquanto Jesus permaneceu na cruz até o seu perecimento e morte, o que dá uma diferença simbológica interessante. No item 4 do item 65, no parágrafo 4º, a palavra contragolpe é utilizada no lugar de repercussão. Ora, contragolpe está associada à ideia de desforra, à ideia de revide, né? E repercussão é o resultado, é a sequência, é o que vem depois. No item 66, no primeiro parágrafo, ao tratar da questão como se tivesse tido um corpo fluídico, Jesus teria encenado uma comédia indigna, quando a tradução mais correta, que é a do Embaçaí, fala em farsa indigna, né? Porque comédia pode ser uma encenação, pode ser uma teatralização, já a farsa dá uma ideia, dá um peso muito mais de quem alguém está provocativamente alterando a essência dos fatos.
esses 2 parágrafos desaparecem. E eles são muito importantes, eu falo isso no slide seguinte, porque eles se referem no texto de Kardec, na Gênese, ao livro dos médiuns. Quando trata do desaparecimento do corpo de Jesus e do seu reaparecimento, contado pela poesia cristã, na aparição, e Maria Madalena, Miriam de Migdal, confunde-o e chama-o de jardineiro. Oh, senhor jardineiro, não viu o meu mestre que estava ali no sepulcro? Né? Tem essa poesia interessante e até engraçada. Né? E depois Jesus aparece e permanece algum tempo com os discípulos, com os apóstolos, até ascender aos céus, na poesia cristã. Nós temos a explicação de Kardec dizendo que isso poderia ser o duplo fenômeno dos transportes e da invisibilidade, o que nos dá a ideia de que quem suprimiu esses 2 parágrafos não estava preocupado na questão da lógica rigorosa em relação aos ensinamentos dos espíritos e estava sendo movido por opiniões pessoais. Também são alteradas, são modificadas informações a respeito do critério de unanimidade dos ensinamentos dos espíritos. Kardec ainda diz que a gente que acredita nisso, de que os romanos que teriam patrocinado a paixão, a crucificação e a morte de Jesus, não desejavam que as escrituras se cumprissem. E, portanto, a ideia de que Jesus iria permanecer no sepulcro poderia ser seguida, por algum atentado ao seu cadáver, que os romanos, ou mesmo o Sinédrio, através dos seus oficiais, havia uma guarda específica do Sinédrio, poderiam aviltar o sepulcro e atentar contra o cadáver para impedir que aquele cadáver surgisse, como disseram as Escrituras, na sua ascensão, no cumprimento daquele milagre do Antigo Testamento, depois confirmado pelos evangelistas. Então Kardec diz assim: esse roubo clandestino do corpo de Jesus pode-se considerar como um anteparo da teoria espírita contida no Livro dos Médiuns, capítulo 4 e 5, com a possibilidade do transporte e da invisibilidade. E ainda há a cogitação, e isso é especulação, não da minha parte, mas de quem já se debruçou nesse tempo sobre a questão, de que os próprios serviçais de José de Arimateia teriam retirado o corpo daquele lugar, temendo que ele fosse aviltado e colocado num outro sepulcro distante. Obrigado, Vinícius. Então veja, nada é por acaso na adulteração. Esse item desaparece. Vou ler. Em que se transformou o corpo carnal de Jesus? É um problema cuja solução não se pode deduzir, ou seja, Kardec admite a sua incompetência técnica e das informações espirituais de dizer o que foi feito de fato com o corpo de Jesus. Salvo por hipóteses, até nova ordem, pela falta de elementos suficientes para assegurar sua convicção. Isso não é a universalidade dos ensinos dos espíritos? Eu posso até apresentar cogitações, conjecturas, mas afirmar peremptoriamente o que foi feito do corpo de Jesus após a sua morte e sepultamento? Não haviam informações espirituais a respeito. Essa solução, aliás, é de uma importância secundária. O que foi feito do corpo? Secundariamente. Não acrescentaria nada aos méritos de Cristo, nem aos fatos que atestam, de certa maneira muito categórica, sua superioridade, espírito superior, segunda ordem da escala espírita e sua missão divina. Eu trago também, no meu tempo já está acabando, já estou ali na guilhotina, algumas considerações do Lamartine Palhano Júnior numa obra interessante chamada Teologia Espírita. Abstraiamos-nos do
título da obra, né? Já que nós espíritas não preconizamos nenhum tipo de teologia espírita. Quando estudamos Deus, não estudamos do ponto de vista teleológico ou teológico, mas sim do ponto de vista de natureza, de essência, como está, aliás, na primeira parte do Livro dos Espíritos e em parte de a Gênese. A ideia da divinização de Jesus foi muito forte entre os que queriam a supremacia do pensamento de Jesus sobre a sociedade. Até hoje, entre os espíritas se diz Kardec e Jesus. Espiritismo cristão. Espiritismo sem Jesus não existe. Dando, claro, uma importância que deve ter, mas uma importância maior, sobressaltada, da ideia que aproxima ao conceito divino de Jesus. Relembra então o docetismo, logo depois, século 3, 4, 5 e até mesmo antes de Cristo, entre os gregos se pregava a ideia de que você teriam determinados missionários que não encarnariam, que teriam existências artificiais, que teriam existências fluídicas. E Jesus, dentro desse conceito, é realmente o grande personagem. Vocês já ouviram falar, inclusive, da expressão Cristo planetário, não? Como se Cristo pudesse estar presente em várias personalidades, como se ele pudesse animar enquanto espírito, enquanto ideologia, enquanto essência, vários seres que tiveram encarnação, não necessariamente encarnação, mas presença ainda física no plano. Palhano ainda reforça o que Kardec diz: Jesus não teria um corpo carnal, mas apenas um corpo fluídico. Foi assim, dizem, que seu corpo, retornando ao estado fluídico, pôde desaparecer do sepulcro, e foi com esse mesmo corpo que ele teria se mostrado depois de sua morte. Isso está na Gênese Restaurada, capítulo 15, item 64. Finalizo com 6 tópicos de Herculano Pires, contidos na obra O Verbo e a Carne, que fala a respeito de Jesus. Primeiro, que a origem e a natureza de Jesus, natureza espiritual, são as mesmas de todos nós. Por isso somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Como ele mesmo disse até a Madalena: o meu Pai é o vosso Pai. Logo, não havia por que ter nenhuma proeminência, nenhuma distinção, nenhum privilégio de Jesus em relação à sua existência do que a nossa. Que a posição espírita de Jesus em relação a Deus é de um espírito superior. E há espíritas que acreditam, e eu respeito, mas não concordo, que Jesus teria sido um espírito puro. Quando, nas questões 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, diz que os espíritos puros gozam do seio da presença de Deus, e isso é poético, e não precisam mais reencarnar. Do qual decorre seus poderes e sua autoridade, e decorre o sentido espírita das palavras que lhe parecem inexplicáveis. Que o desaparecimento do corpo do túmulo não se deu com a pedra selada, ou seja, a pedra fechada, o sepulcro fechado, mas depois do afastamento da pedra, e que a ressurreição, as aparições, a ascensão de Jesus, mesmo como as suas profecias, são explicadas pelos amplos poderes mediúnicos que Jesus possuía. Que a necessidade de uma revelação nova, veja Rostand, a revelação da revelação, ou seja, uma revelação posterior, superior em importância em relação a tudo aquilo que Kardec deixou escrito em 32 obras. Não passava de uma falta de compreensão dos livros que lera. Veja que Kardec elogia em 1861 Rostand, numa carta que está na Revista Espírita, dizendo que ele, se referindo a Rostand, em pouco tempo tinha aprendido grandes conhecimentos espíritas. Mas depois, quando ele publica os 4 evangelhos, em 1867, em 1868, Kardec volta a se referir à obra, e inclui a obra de um caráter bem elegante, diria eu, né? Bem dialógico, para que as pessoas lessem a obra de Rostand e tirassem as próprias conclusões. Está lá no catálogo racional para fundar uma biblioteca espírita de Allan Kardec, a obra Os 4 Evangelhos.
O que nos dá a ideia de que hoje em dia, século XXI, ninguém, nenhuma autoridade em nome da doutrina espírita pode proibir ou vetar a leitura de qualquer texto que ainda tangencialmente toque nas questões espirituais. Não é do espiritismo eliminar, não é da mensagem espírita tornar alguns livros proibidos, indexados, muito pelo contrário. E o espírita de hoje deveria pegar os 4 evangelhos e comparar com o Evangelho segundo o Espiritismo, comparar com a Gênese, para perceber que a obra como um todo, como diz Herculano Pires, mostra a fascinação pela qual Rostand se viu depois de ter se maravilhado com o conhecimento espiritual e espírita. E não é o que acontece vez por outra nas nossas casas espíritas? Gente que começa a estudar, que daqui a pouco já vira médium, que daqui a pouco já senta na mesa, daqui a pouco já faz psicografias, daqui a pouco já recebe a pecha de infalível, vira guia, vira referência, quando nossa referência será sempre o Espiritismo. O simples fato de não haver Rostand comunicado ao médium que ele estava fazendo evocações de apóstolos, de discípulos de Moisés, não justifica a afirmação de que elas teriam sido feitas espontaneamente. E que, portanto, manifestações posteriores, como a de Pedro e de outros apóstolos, seriam simplesmente uma consequência da sua temeridade. Herculano encerra dizendo: o rostanguismo está arvorado em nosso território como uma bandeira de renovação, e essa bandeira permanece hasteada no edifício tradicional da FEB. Deixo aqui meus agradecimentos à Kátia e ao Charles por todo o apoio que tem nos dado ao ECK, por todas as iniciativas que nós temos possibilitado fazer, o canal no YouTube, o nosso site, o grupo, todas as mensagens que a gente tem difundido por esse país, com a maior humildade, no sentido de fazer as pessoas entenderem um pouquinho melhor a mensagem de Kardec. Agradecer ao Edson e ao grupo do Manuel Bento por ter nos recebido, por ter nos dado essa excelente oportunidade de estarmos encarnados, porque até então nós estávamos apenas desencarnados vivendo no Facebook, agora nós já somos encarnados, de fato, já somos pessoas. O pessoal que está nos vendo pela câmera pode ter certeza que nós somos de carne e osso e não materializações espirituais, nem pessoas fluídicas. Agradecer a Júlia, minha esposa, que fez o PowerPoint, que me ajudou nessa formatação do trabalho. Agradecer a Denise Ribeiro e a Denise Aragon, que foram responsáveis por me fornecer índices de muitos dos livros de Herculano Pires, que me ajudaram. Eu tenho no meu trabalho 7 livros de Herculano que tratam do rostenismo, do corpo fluídico. Agradecer aos nossos colegas do ECK pelo empenho, pela sugestão mental, pelo apoio até psicológico, espiritual para o nosso trabalho. A todos vocês aqui que estão presentes e que nos deram essa honra de poder discutir o trabalho, a discussão vem em seguida. E ao professor Herculano e a Kardec, sempre as nossas inspirações. Muito obrigado.